Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago de Davi, sou professor aqui no Unisalesiano, no curso de Publicidade e Propaganda. Hoje eu estou aqui com Douglas Butch, nosso aluno aqui também no curso de Publicidade e Propaganda. E nós trouxemos um tema para o nosso congresso, que são os gatilhos mentais, né? É tema do TCC, né? Que o Douglas e o Renan estão escrevendo. E do qual também faço parte na orientação. E nós vamos falar um pouquinho sobre gatilhos mentais, neurociência no marketing digital e buscar falar um pouquinho de como vai ser o futuro da publicidade, né? Não que nós tenhamos aqui uma bola de cristal e nem nada disso, mas nós vamos aí fazer aquele famoso exercício de futurologia, tentando buscar aí algumas respostas baseadas aí, claro, na teoria de vários teóricos da comunicação, para tentar relacionar tecnologia, publicidade e como estão aí os andamentos. Tudo bem com você, Douglas? Tudo bem, professor? Tudo certo? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, né? Me chamo Douglas Butch, que nem o professor Thiago falou, sou aluno do 8º semestre de Publicidade e Propaganda, e hoje a gente vai abordar um pouquinho desse tema gatilhos mentais, persuasão, voltado para esse mundo da publicidade aí. Ok, Douglas, vamos começar com você então. De acordo com a sua pesquisa, né? Aquilo que você tem lido, aquilo que você tem procurado, pesquisado. O que são os gatilhos mentais, Douglas? E por que nós temos esses gatilhos? Por que eles são importantes ou principalmente hoje para o marketing digital? Gatilhos, de uma maneira geral, um determinado estímulo que a gente sofre e por causa desse estímulo a gente tem uma ação. Então, por exemplo, eu vejo uma imagem de um lanche, ele dá um gatilho visual e me dá vontade de comer esse lanche. Então isso é um exemplo de gatilho. Uma outra forma de gatilho é quando a gente muda nossos hábitos para de treino. Então vamos supor que eu levanto e já coloco meu tênis. Esse é um gatilho que faz eu querer treinar, que ele dá um estímulo para eu correr atrás daquilo que eu quero. Um outro gatilho também, temos diversos gatilhos, cada um determinado, vamos dizer assim, num período, ou a gente mesmo nem sabe o que é gatilho, na maioria das vezes. Então a gente faz uma determinada ação e nem sabe o que está fazendo. Então gatilho, de uma forma geral, é um estímulo que a gente tem, e após esse estímulo a gente tem uma determinada ação. Pode ser um estímulo visual, um estímulo olfativo, pode ser uma palavra que a gente fala, pode ser um objeto, de uma maneira geral. E os gatilhos podem ser bom e pode ser ruim, tá? A segunda pergunta é por que nós temos gatilhos. Segundo as pesquisas que eu tenho os livros que eu tenho lido, as pesquisas que eu tenho realizado, pesquisas neurológicas, voltado mais para um lado da psiquiatria, assim, psicologia, a gente tem gatilhos para poupar energia, porque nosso cérebro tem uma capacidade limitada de absorver informações, e se a gente não filtrar o que a gente quer, a gente fica recebendo estímulo toda hora. Então às vezes as pessoas falam, eu estou exausta hoje. Então o seu cérebro está exausto, mas fisicamente você tem uma disposição ainda. Então o gatilho, ele é uma maneira de filtrar aquilo que a gente recebe como forma de poupar energia, porque senão a gente ia dar, por exemplo, 10 minutos do dia a gente já está exausto. Se a gente, por exemplo, imagina, vou pensar qual tênis que eu amarro hoje primeiro, qual pé que eu amarro hoje, o esquerdo ou o direito. Se a gente for pensar toda hora em coisas pequenas, a gente tem a nossa capacidade fica muito reduzida. Sim. Então, pelo que eu entendi da tua fala, a gente tem tanto a parte consciente quanto a inconsciente, né? Então, são as questões que nós resolvemos automaticamente, muitas vezes até pelo subconsciente agindo em nós, e os resultados do nosso dia a dia. E essa questão do cérebro, né? E ser bombardeado, e ter muita informação e ser capaz ou não de absorver essas informações,
essa exaustão, o nosso corpo, sim, ele é profissional em querer economizar energia mesmo, né? Isso vale para tudo, né? Na prática esportiva, na prática do trabalho. Então, todas as vezes que você extrapola o seu limite, o seu corpo ele vai te dando sinais e ele vai te trazendo um fluxo menor, tentando te fazer ficar parado, né? E perder a vontade das coisas, perder o ânimo, né? Então, para tomar cuidado com isso, a gente precisa então filtrar, é o que você falou, filtrar as informações, né? Assim como a gente tem também que tomar cuidado com a alimentação, com uma série de coisas, né? Para que a gente possa ter uma saúde legal. E tem um outro aspecto também do gatilho. Por que ele faz essa filtragem, né? O mundo, a tecnologia mudou muito rápido hoje. Então a gente foi condicionado a viver dormindo cedo, a escurecer a gente dormia, o sol já raiava, a gente acordava. Então tinha um padrão que a gente seguia. E a gente poupava energia para quê, antigamente? Para caçar e sobreviver. Não tinha tecnologia naquele mundo, entendeu? Porque se a gente não poupasse energia, na hora de caçar para saciar minha fome ou me defender, eu estaria exausto. Então, isso seria perigoso para minha sobrevivência. Então, o cérebro, de uma maneira, ele poupava energia para eu usar na hora certa. Sim. Então, a tecnologia mudou isso hoje. Inverteu totalmente. As pessoas chegam cansadas do trabalho, tem o iFood na mão, tem os aplicativos de comida na mão. Quem diria que um aparelho de telefone seria o melhor cozinheiro da nossa vida, né? Seria. Então você pediu, chegou, você começa então a ter as facilidades, né? E de alguma forma você se habitua a isso. Você acaba condicionando, né? Você condiciona o seu cérebro a eu tenho que poupar energia toda hora. Mas hoje em dia a gente não está em perigo, entendeu? Hoje em dia a gente não está em perigo. Mas tem um outro lado também, se nós ficar recebendo informação toda hora, a gente fica exausto. Então, peraí, meu cérebro não está em perigo, então significa que eu posso estar em ação, todo momento recebendo informação. Mas se eu recebo demais informação, eu também fico exausto. Sim, porque tem a questão da situação que vai te gerar a necessidade de interpretar tudo isso. Sim, exatamente. Né? O cérebro tem que trabalhar para processar toda essa informação e você tem que fazer milhares de conexões ali rapidamente para poder ter conclusões. Então, o feed, né, das redes sociais, os Instagram da vida, o WhatsApp, Facebook, tudo mais, faz com que você tenha que ver, definir se você quer ver aquilo ou não, e as decisões são tomadas em milésimos de segundo, né? O tempo todo, né? Em milésimo de segundo. Então o algoritmo ele vai aprendendo com isso, né? Se você olhou aquilo por um pouco tempo, ele vai descartando. Ele começa a fazer por isso que a gente falou muito em filtrar. Ele faz basicamente uma filtragem do que você vê ou não. O que você passar mais tempo olhando, ele repete. Ele vai começar a repetir. Então, e aí você começa a ver muito vídeo de limpeza, por exemplo. E a sua sensação é de que a rede social é o seu paraíso. Porque, de uma certa maneira, ele entende o seguinte, olha, se você vê algo, você fica mais tempo conectado a algo, é porque te faz feliz, mexe com alguma emoção sua. Então, isso desperta um gatilho. Vamos então filtrar o que a pessoa visualiza mais ali e vamos estimular ela novamente. Vamos trazer isso de volta. De certa maneira, as redes sociais, Instagram, todo mundo sobrevive chamando a atenção. Sim. Então, quanto se ele mais não tempo chamar você... a atenção, para ele é prejudicial o negócio dele. Tem um filme muito bacana sobre isso, é um documentário, na verdade, está na Netflix, chama O Dilema das Redes, né? O pessoal quiser, tiver a possibilidade de acessar, vale muito a pena. E ele é esclarecedor demais com relação a esse aspecto, né? Exatamente de fazer com que a rede social se torne
o seu lugar preferido, porque só vai mostrar para você aquilo que você tem interesse, aquilo que você quer ver. Quais são os principais gatilhos, né, os gatilhos mais frequentes na venda, né, para que sejam vendidos? Os gatilhos muito frequentes na venda é o gatilho, eu considero o principal assim, que é o da reciprocidade. O da reciprocidade é um que tem um efeito, vamos dizer assim, bem relevante, e a maioria não percebe, por ser um gatilho no contexto geral ali, de interação. Então, o da reciprocidade, nós temos também o gatilho da escassez e o gatilho da autoridade na venda. Vamos explicar o que é a reciprocidade. Basicamente, esse gatilho então da reciprocidade é quando você oferece algo valioso, né, aos olhos do cliente, é isso? Exatamente. E você, vamos dar um exemplo? Digamos que você esteja lá navegando e você goste demais de um agasalho, ou de um tênis, ou de uma bicicleta, ou algum material, enfim. E você passou ali e viu alguma coisa relacionada ao seu gosto, né? Aquilo que você quer. E basicamente serão criados incentivos, estímulos para que você clique e que você abra uma outra janela e que essa janela esteja te oferecendo algo que seja um conteúdo importante para você e que você dê valor a esse conteúdo. A gente pode pegar um exemplo do inbound marketing. Isso. O inbound marketing ele é o que se aproxima mais do gatilho da reciprocidade. Sim. Porque geralmente ele tem alguma dica para te oferecer, ele tem algum e-book, ele tem algum livro, ele tem algum desconto. Então, se a gente for analisar bem, é um gatilho da reciprocidade. Sim. Eu estou te dando algo para que você me ofereça algo. Para que você faça um cadastro comigo, para que você entre na minha lista de contatos, para que você compre algo que eu tenho a te oferecer. Então, o gatilho da reciprocidade, ele é basicamente isso. Só que acontece um negócio interessante com o gatilho da reciprocidade. Você não pode esperar nada em troca. Ele tem que ser feito de maneira, vamos dizer, ética. Sim, claro. Você não claro. pode forçar. Você não tem que forçar a barra. Porque acaba virando uma relação comercial. Exatamente. E quando a pessoa percebe que ela está numa relação comercial e está sendo obrigada ou estimulada, isso afasta. Isso. É imediato. É a mesma coisa que eu falo assim, não, compre de mim toda hora. Sim. Isso não vai acontecer. E tem um outro aspecto importante do gatilho da reciprocidade, é que o valor retribuído precisa ser igual ou superior ao valor que foi dado. Sim. Porque senão tem uma relação desigual. Ganha-perde, né? Não é o ganha-ganha. O ideal é que todos ganhem, ganhem. Dentro dessa negociação. E basicamente, por que você está oferecendo algo valioso e qual seria algo mais valioso que você está pedindo de volta ou não pedindo de volta? É a informação que você disse, é um cadastro, né? Se você tem o contato de alguém hoje, você tem um pote de ouro nas mãos, né? Então você tem, tanto que existem leis que protegem, né? Que protegem a lei de dados, de proteção de dados, né? LGPD. Ela é uma lei que protege os dados. Você é obrigado, quando uma empresa detém informações a respeito de pessoas, ela precisa ter um banco de dados que seja fechado, que seja seguro. Sim. Né? No passado, as empresas tinham o database marketing, né? Que era na administração, era a grande sacada de até na década de 90, início dos anos 2000, porque nós não tínhamos essa facilidade hoje que nós temos da informação compartilhada com tanta rapidez. Mas o database marketing até então ele funcionava bem. Era aquele cartãozinho que você mandava no endereço da pessoa, né? Então, se você tinha um endereço, já era um grande passo. Você já reconhecia o teu cliente, você já sabia o nome dele e já o reconhecia pelo nome. E aí você mandava um cartãozinho de aniversário, um cartãozinho, né, uma promoção, mandava uma roupa incondicional, mandava alguma coisa. Então os lojistas, os empresários trabalhavam nesse sistema, né? E quando passaram a ter o número de telefone, era mais rico ainda, né? Era uma informação mais preciosa, que se
você souber trabalhar de forma ética, né? De forma educada, né? Você consegue atingir o alvo que é conquistar ou até mais, reconquistar, fazer uma revenda, né? Ter um feedback, enfim, tudo isso é importante. Isso nutre ali o seu negócio, nutre o seu marketing. Sim. Porque se você usa isso de uma maneira que não tem uma ética por trás, que não tem ali um carinho com o seu cliente, se você só quer justamente ganhar dinheiro, isso, você acaba afastando ele da maneira. Sim, sim. E hoje acontece tá voltando um pouco isso, vamos dizer, porque a maioria já percebeu que o e-mail marketing é justamente usado para vender. Então ele considera o seguinte: olha, você manda um e-mail marketing para mim, só muda o nome. Então você manda para um monte. Exato. Hoje há empresas que fazem o seguinte: eles procuram capturar o endereço da pessoa para justamente mandar um cartão personalizado. E, se possível, escrito à mão. Uma ação do Nubank, né, foi feita recentemente, vários assuntos a respeito disso pipocaram na internet aí, que eles enviaram, né, cartões escritos à mão, o que dá um ar de intimidade, que dá um ar de proximidade e sim reciprocidade. Né? Então algo mais recíproco que isso, né, na era da tecnologia em que, né, o robô faz isso, o Bolt, né, seria capaz de retribuir uma mensagem para você. Então alguém se preocupou em escrever à mão e te mandar uma cartinha, dizer para você que você faz parte daquele grupo de alguma forma ou não. E isso é usado da maneira ética. Então, sim. Você não invasivo. Eles te ofereceram muito valor para você colocar seu endereço hoje. Sim. Eles te ofereceram muito valor, solucionaram muito problema. Sim. E em troca disso você acabou deixando seu endereço e eles ainda te oferecem mais valor ainda, te oferecem um presente. E isso vai acontecendo conforme o cliente vai se sentindo seguro, nutrido, como você estava dizendo, né? E a partir da primeira compra, a partir do primeiro feedback, a partir das primeiras, do primeiro relacionamento intensivo que ele passa a ter e aquela relação se torna algo de confiança, né? Hoje nós temos aí o fluxo de informações até o momento da compra, até o momento do recebimento. O fluxo de informações ele é muito grande. Então você fez a compra, você recebe um e-mail de confirmação que você fez a compra, você recebe um e-mail de confirmação que você fez o pagamento, seu pagamento foi aprovado, aí você recebe o código de rastreio, você recebe o código de rastreio porque saiu para entrega, saiu a nota, sua nota foi emitida. Então, veja que todas essas informações, elas são importantes e necessárias e ela dá segurança para o consumidor, né? Para ele voltar a confiar e querer comprar novamente. Então ele se sente seguro. Agora, nós sabemos que isso pode ser feito por um robô. Exatamente. Todo esse trabalho pode ser programável. É programável. Né? E aí você sabe, né, a partir do momento que você descobre isso, fala, poxa, eu estava lá tão na esperança de que tinha alguém mandando esse e-mail para mim, né, preparando. Não tem mais, não. É difícil. Mas, e mesmo assim, a tecnologia tendo evoluído para isso, é importante para nós. Né? Então, esses dias eu comprei um produto para minha esposa e o prazo de entrega era de 15 dias. E eu relaxei, falei 15 dias, tá tudo certo, beleza e tal. 2 dias depois, buzinaram lá na frente da minha casa e tava com o produto dela já. E aí, quando ela recebeu o produto, a expressão de alegria dela era notória. Então, o que a empresa fez? Ela surpreendeu. Por que ela colocou 15 dias? Porque ela não sabe se vai poder entregar em 2. Tem vários caminhos ali que às vezes não pode. Exatamente, exatamente. Então, se eles tivessem dito assim, ó, a entrega é no prazo de 5 dias e passou os 5 dias, no 6º dia eu já estaria ansioso, né? Preocupado, será que aconteceu alguma coisa? O que será que aconteceu? Onde foi parar? O que aconteceu? Tal. Agora não, eles te deram 15 dias e entregaram em 2. Percebe a surpresa? Percebe que você já tem o seu desejo saciado e que você já está pronto para fazer outra compra? É muito rápido. É muito rápido. Então eles já estão te preparando para a segunda compra, para a segunda etapa. E aí eles te pedem um feedback. O que você achou? Pô, achei lindo, achei ótimo, achei maravilhoso, é incrível. E a hora que você pesquisar ali outro produto relacionado, exatamente, eles já sabem como trabalhar. Exatamente. Eles já
mantém seu perfil. Exatamente. Ali, já tem todo um fluxo ali que ele já entende o seu perfil ali. Exatamente. E tem um tópico aqui que você tinha me mandado falando o seguinte, né? Que a atenção é ouro e a informação precisa ser filtrada. Então, nesse caso, essa questão de você deter a atenção de alguém hoje, né? É algo extremamente incrível, extremamente precioso. Ontem eu estava lendo um artigo relacionado a como chamar a atenção, como atrair na era digital. Como nem a gente tinha falado, como é tudo muito rápido, como que eu vou atrair o cliente? Como que eu vou atrair o público? Entendeu? Hoje em dia o pessoal pula vídeo de 5 segundos. Pula. Tinha uma média, lendo o artigo, depois eu até disponibilizo, antigamente a média era de 12 segundos de atenção. Caiu para 8, foi para 5. Hoje os especialistas calculam em 3 segundos. Daqui a pouco vai chegar a 2. Como que você chama a atenção em 1 segundo agora? Então vai ficar um dilema. E agora? Como vamos chamar a atenção em 1 segundo? Então por isso que eu falo, a atenção hoje em dia é ouro, só que precisa ser trabalhado da maneira correta. Porque a gente acaba caindo numa própria teia, se formos seguir o fluxo. Então, precisa sim ter informações que precisa ser filtrada, você precisa demandar um pouco mais de tempo, e tem informações que precisam ser rápidas. Porque entra naquele outro contexto que eu te falei, que a gente já tinha falado. A gente não precisa analisar tudo, porque senão a gente começa a ficar cansado. Então, esse chega a ser paradoxal. Veja, ontem na aula eu estava com um texto do McLuhan a respeito do livro, né? Do livro Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. E tem uma parte que ele fala sobre o cinema. E ele traça uma comparação entre o cinema e a imprensa, o livro, né? E ele fala a respeito, tem um capítulo que ele trata sobre o livro Don Quixote, escrito por Cervantes. E aí, nessa comparação, ele coloca um questionamento interessante do que é o cinema para uma pessoa letrada, habituada com a leitura e habituada com o padrão de leitura ocidental, da esquerda para a direita, né? E com a finitude que tem o texto, né? A finitude do texto, tudo mais. E ao ser letrado, também a pessoa que teve acesso às imagens, né? Aos roteiros, às leituras com segmentos de imagem e tudo mais, e uma cultura não letrada, uma cultura não dada à leitura. E num primeiro momento ele fala que as pessoas que estão acostumadas a ler, estão acostumadas ao contexto, a um padrão de norma estabelecida, né? Esquerda para direita, termina aqui, eu vou para a margem de cá. Ela se conforma mais com a saída do ator ou da pessoa em perspectiva, quando ela sai do plano, quando ela desaparece da tela. Ele não questiona para onde ela foi. Enquanto que uma pessoa que não tem essa capacidade do letramento, não tem a leitura, não tem o hábito de leitura e não conhece figuras e tudo mais, hoje é muito raro isso, mas vale lembrar que ele está falando de uma pesquisa que foi feita por René Clair em 1926 e ele está na década de 60. Então deixa eu só contextualizar esse lance aí. Deixa eu contextualizar esse negócio. Mas aí, na concepção dele, essa pessoa que não é letrada, ela se incomodava, e eles fizeram essa pesquisa em tribos africanas. As pessoas viam que sumia alguém da tela e eles ficavam indagando, onde é que está? Onde é que está? Aí, por que eu estou falando isso? Porque essa questão que você disse do tempo curto de chamar atenção entra também no aspecto de um autor chamado Harry Pross, que ele coloca as emoções na ordem. Não sei se é o Harry Pross ou se é o outro autor, Jean. Enfim, ele coloca as emoções no campo da emoção choque e a emoção contemplação. Para eu ler um livro, eu preciso contemplar, eu preciso sentar confortavelmente, parar diante do livro, abrir e ler. E é numa atitude contemplativa.
O cinema, ele foi além. Ele também exige uma posição contemplativa, só que o tempo passou, e o que passou a chamar a atenção do público para o cinema não era mais o romance de outrora, que inspirava, os livros que inspiravam filmes, né? Tem muitos aí, mas os efeitos especiais. Então hoje, se nós pararmos para pensar, nesses séculos aí de mudança do cinema, os efeitos especiais fizeram com que nós passássemos a não mais querer contemplar a tela de cinema, mas nos chocar, assim como a emoção da montanha-russa, assim como a emoção chocante de um parque de diversões que tem um brinquedo extremamente de adrenalina. Então as pessoas começaram a buscar adrenalina, e não é nada difícil hoje você perceber que chegou num limite tão extremo que nada mais chama a atenção das pessoas. Nada mais chama atenção, nada mais interessa. Exatamente. É tudo muito, muito rápido, não tem uma capacidade crítica. Exatamente. E analítica. E se você perceber, existe um desinteresse, inclusive, pela leitura. Exato. Percebe a consequência? Porque evoluiu com a sociedade, né? Rápido. As pessoas não conseguem mais contemplar, mas também não se chocam mais. Não se chocam mais com nada. Nada mais chama atenção. Então ficou meio que blasé, ficou meio que... assim, tudo cara de paisagem. Tem um outro estudo interessante que estava lendo com a questão da pandemia que teve. Quando um assunto é muito falado o tempo todo, as pessoas se acostumam. Então, você perde a capacidade de falar, opa, peraí, eu estou analisando isso ou não? Então você perde, já virou habitual. Tem um outro contexto que eu falo, a questão do que eu via muito. A pandemia foi isso. Então tinha muitas informações de pessoas falecendo, morrendo, tudo. E toda hora. Então, você não filtrava mais. Chegou um certo momento que você falava, ligava a televisão, você não se chocava, você não queria ver mais a notícia, sabe? Aí até que passou um tempo você falou, tá normal. Mesmo no auge. Mas de qualquer forma, graças a Deus superamos essa parte. Infelizmente tivemos infinidade de problemas, de perdas, e foi algo que certamente trouxe muita tristeza, né? Mas enfim, dá para imaginar, vamos voltar ao nosso assunto, né? Dá para imaginar qual será o futuro da publicidade, Douglas? É difícil a gente imaginar, né, qual que será o futuro, na verdade, né? Mas o da publicidade, dá para imaginar que terá muitas coisas tecnológicas, tem muito voltado para a tecnologia. Os gatilhos vão estar presentes, principalmente na tecnologia. Só que aí temos que fazer a seguinte pergunta, né? É necessário a gente colocar publicidade em tudo? É necessário. Eis a questão. É necessário atingir um público que não é o perfil da empresa. É necessário a gente colocar gatilhos toda hora. Veja, então, eis a questão. E bombardear e querer vender, compre. Porque é o que eu falo, a gente tem um lado social também. Sim. A gente tem um lado social que a gente tem que se preocupar com ele. Sim, claro. Muitas vezes o publicitário, o marqueteiro tem que ter ética. Não tá achado como... mercenário. Não, mas temos que ter ética ali. Saúde mental acima de qualquer coisa, né? Porque, que nem eu falo, a gente começa a bombardear. Era até um estudo aí que eu quero fazer algum dia, que é pegar uma pessoa que não tem estímulos à publicidade e submeter ela a um estímulo, a um determinado período, e ver quais são as reações dela e qual é o comportamento que ela altera. Então, pretendo fazer esse estudo aí, quem sabe num doutorado. Sim. Para ver qual é o impacto que isso causa. O que vai causar, o que vai gerar no final. Entendeu? Porque
Fazendo a comparação, igual um doce. Sim. Então, se a gente começa a ser estimulado muito por doce, a gente começa a comer muito e acaba sendo prejudicial uma hora. Sim. E pra gente voltar... O exagero é... Pra gente voltar a índices normais que façam bem, a gente precisa filtrar. Precisa ter o equilíbrio. Eu acredito, agora já fazendo o exercício de futurologia, né, do qual nós falamos no início, que a evolução da tecnologia ela vai permitir uma publicidade um pouco mais intimista. Sim. Um pouco mais intimista. Então, mas não, ela vai ser assim, num grau tão específico que, na minha opinião, ele vai chegar a ser assustador. Em que sentido, por exemplo? Nós já temos a possibilidade da holografia. O holograma já é uma realidade. Inclusive, já estão fazendo em Portugal, a Vodafone já faz ligações através de holografia. Né? Então, é você transportar uma pessoa de um lugar para outro em tempo real. E a inteligência artificial, a machine learning, as máquinas que aprendem, elas já conhecem mais de nós do que nós mesmos. Elas já estão manipulando os nossos hábitos. Os nossos hábitos. Então eu acredito, Douglas, que com a chegada do 5G, a internet das coisas e a possibilidade de qualquer objeto possuir internet e gerar uma holografia e se tornar um canal de comunicação, a geladeira, torneira, vaso sanitário, o que você imaginar vai ter internet. Vai ser possível instalar internet em qualquer coisa, né? As pessoas já estão conectadas e as coisas estarão conectadas com o 5G. Você vai estar andando na rua, quem que é um ídolo que você gosta? Alguém que você admira em qualquer área? Cara, eu gosto muito de um neurocientista chamado Wesley Delanogari. Você vai encontrar o Wesley sentado num banco de praça, tomando um café, na hora que você estiver passando, e ele vai falar: ô Douglas, tudo bem? Você gosta do meu trabalho, você reconhece o meu trabalho, segue o meu Instagram, né? Vamos tomar um café comigo ali? Quero te falar do meu novo livro. Você percebeu? E é uma holografia. E aí ela fala assim: eu gostaria que você vai estar andando na rua, de repente ele aparece: Douglas, vamos ali tomar um café comigo? Eu quero te apresentar meu novo livro. Quero falar para você. Blade Runner, o último filme Blade Runner. Cara, aquele filme ele tem uma cena que é da moça? É o da moça. Da moça que troca... Que ela sai do projetor, do teto e ganha vida. E ganha liberdade. É aquilo. A partir do momento em que ele faz a mudança de um aparelho, um gadget, ele troca o aparelho de teto por um gadget, por um aparelhinho, um suporte que ele consegue carregar para qualquer lugar, ela ganha vida, ganha liberdade e pode ser companheira dele em todos os lugares por onde ele vai. Então, você já pensou nisso? Eu gosto do Jim Morrison, das músicas do The Doors. Cara, chegando em casa um dia lá, curtindo, tá, tô cantando no carro, tô gostando e tal, a hora que eu abro a porta, o cara tá na minha sala. Fala: e aí? Bora continuar o som aí, vamos, né? Cara, você sabia que nós fizemos uma remasterização da música agora e tal, e nós queríamos que você ouvisse. Vai ser assim. Tem um filme interessante que é o filme O Jogador Número 1. Sim. O Jogador Número 1 é um filme muito interessante, que ele justamente retrata, né? Retrata uma das possibilidades de ser o futuro. O senhor deu o exemplo do holograma, mas a gente pode tocar no assunto de metaverso. O metaverso tá aí, é uma realidade. Quem até recomenda esse filme, O Jogador Número 1, de Steven Spielberg, a gente coloca um óculos e vai para outra dimensão. Sim. E nessa dimensão a gente pode ser quem quiser, conquistar o que quiser, ter a casa que quiser, o dinheiro que quiser, Sim. pode ir para lugares onde a gente quiser. Sim. Entendeu? E o filme retrata também que a gente pode ser tudo. A gente pode ter um cabelo, qualquer cabelo, pode ter qualquer roupa, qualquer carro, tudo. E ele retrata também a questão da tecnologia, quando o rapaz ele compra uma roupa para ele sentir o que o jogo proporciona. Porque uma coisa ele só está somente com óculos, vivendo aquela realidade. Tem um outro momento que ele compra uma roupa
e ele veste o traje. E aquilo dá uma imersão para ele. Aquilo dá uma imersão, porque se ele entra numa competição, ele sente o estímulo, ele sente a dor. Isso. Então é um dos pontos que pode seguir ali, pode ter uma questão dessa do futuro, que eu vejo mais aproximando em relação ao metaverso. Entendeu? E nesse contexto também tem a publicidade dentro do metaverso. Exatamente. Hoje a gente já vê o pessoal adquirindo terrenos no metaverso, Sim. adquirindo várias coisas. Então, aquele que tiver publicidade dentro do metaverso vai ser um campo totalmente, vamos dizer, que ele vai ganhar muito. Sim, vai ter muito, além da visibilidade. Sem dúvida. As marcas também vão querer esses espaços. Sem dúvida. Então é um dos pontos que eu vejo que o futuro pode caminhar aí para essa questão do metaverso, para esse tipo de tecnologia. O grande lance aí é que nós já estamos vivenciando um tempo muito parecido com isso, que as pessoas não se preocupam mais em ser, mas em parecer ser. Parecer ser é mais importante do que ser. Né? Como assim? Que você está falando disso, né? Que maluquice é essa? O Instagram, por exemplo, ele tem os influenciadores, e esses influenciadores têm os seus estilos de vida, e as pessoas que não têm possibilidade de ter o mesmo estilo de vida conseguem parecer. Filtros, né? Então, não só os filtros, mas acessórios, né? Então, alguma roupa que uma influenciadora fotografou, aí você pode conseguir hoje alguma roupa semelhante de forma mais barata, mais em conta, e aí você fotografa, né? Então as pessoas hoje utilizam semi-joias, não são joias caras, mas e aparecem em certos lugares, procuram fotografar em certos lugares, procuram fazer parecendo ser, parecendo que estão felizes, demonstrando uma felicidade, entre aspas, aí, que talvez não... E o metaverso, ele vai ser isso aí, só que de uma forma extremamente potencializada. Exatamente. E a experiência vai ser muito mais próxima do real. Então, por exemplo, eu vou poder andar de jet ski sem nunca ter pilotado um jet ski. Eu vou poder sentir a sensação de estar num helicóptero sem nunca ter pisado num helicóptero. Então, pequenos exemplos que são bobos, né? Eu vou poder ter a sensação de pilotar um automóvel de Fórmula 1 sem estar... Eu jamais imaginaria. Exatamente, e sem pagar caríssimo um simulador. Um simulador é caro, um simulador real mesmo, próximo do automóvel. Mas as tecnologias elas vão fluir para te dar essas sensações. Né? Então a Lan House do futuro vai ser cor de louco. Quem pegou era o PC de tubo. E quem pegou a época da Lan House aí já. Mas a Lan House do futuro vai ser algo. Vai ser algo surpreendente. Vai ter idoso, criança, vai ter os idosos assim, mais na minha fase de vida assim, eu tenho 43, mas eu já vou ser um tiozão. Mas eu certamente, se tiver essas experiências de pilotagem, de coisas que te dão adrenalina, você certamente. Sempre sonhou fazer. Exatamente. Você sempre sonhou, mas você fala, putz, eu nunca vou conseguir fazer isso. Isso vai mexer com o seu emocional e na hora que você menos esperar, você tá lá dentro do metaverso. Exatamente. Então de outra rede social. Vai ser fora do comum, vai ser algo que vai nos transportar e nos tirar da realidade. E você vai se parecer com um piloto de Fórmula 1. Eu que não tenho mais corpinho para entrar dentro do carro de Fórmula 1, né? Mas, e aí? Lá eu posso. Inclusive, assumir a forma de um piloto. Né? Então, essas questões, elas vão chegar num patamar que aí entra uma outra questão. É a capacidade que nós vamos ter de filtrar essas informações e não pirar com essas informações. Porque vai acontecer o seguinte também, vai ter o distanciamento, né? Quanto mais a gente estiver no virtual, exatamente, menos o real a gente vive. Isso aqui, a matéria vai perder valor cada vez mais. Só que chega uma hora que a gente precisa acordar. Exatamente. Porque o jogo acaba. Exatamente. Tanto lá como aqui. Exatamente. Então, é por isso que eu falo do filtrar.
vai ser preciso filtrar. Para não enlouquecer. Eu não queria contar o final do filme, Jogador Número 1, mas... Não conta não. Não conta não. Não conta não. Segura. Mas vai ser preciso filtrar, senão a gente vai enlouquecer. Sim. Vai ser muito bom, mas tudo que é muito bom também tem seu lado prejudicial. Exato. Da mesma maneira, tudo que tem um lado prejudicial tem um lado bom. Sim. Vale lembrar que no seriado Dilema das Redes fala que os únicos negócios que chamam as pessoas de usuários é a internet e os vendedores de droga. Então a gente precisa pensar nisso aí, o quão perigoso é você se embrenhar na rede social a ponto de um vício lhe tornar um escravo. Então a facilidade, a rapidez, o imediatismo, tudo isso é muito sedutor. Hoje o que eu mais assim dou valor nos poucos dias que eu estou na minha casa, que eu viajo muito e tal, é o momento de fazer uma comida junto com a minha esposa ali. E porque isso se perdeu. E isso tem um valor simbólico. Exatamente. Por quê? Porque eu fico vendo a avó da minha esposa, ela tem 90 anos quase, e ela acorda, ela faz o café, ela faz o almoço, ela faz o jantar. Se você convida ela para comer uma pizza, para ela é uma ofensa. Ela fala, você não quer a minha janta? Você não quer... Você está desfazendo? Está desfazendo? Por quê? Porque o que tem valor para eles é o preparo, é o convívio, porque isso é algo que fez parte da vida dela do tempo todo, desde criança, né? Ela acostumou com esse tipo de situação. Não é o final em si, mas todo o processo. Exatamente, é todo o processo. E hoje, a comida vem em embalagens plásticas, elas vêm em papelão, isopor, e 10, 15 minutos, meia hora no máximo, está chegando na sua casa. E enquanto você espera, você está se distraindo com Netflix, com internet, com alguma coisa, e você está ali. E as pessoas falam que isso é ganhar tempo. Não. Você entendeu? É o comodismo, é a facilidade, e aí os hábitos, quando você percebe, por que muita gente no pós-pandemia, eu já estava meio gordinho, mas eu adquiri mais peso ainda, por conta dessas facilidades. Você está em casa. A pandemia fugiu a regra e mexeu muito com o emocional. Mexeu. E aí descontamos na comida. E a facilidade de você ligar e pedir, meu amigo. E comigo foi exatamente o contrário. Eu era um pouco mais gordinho, na pandemia eu acabei emagrecendo. Sim, você focou em outra coisa. Eu foquei em outra coisa. Porque eu tinha uma percepção que isso iria passar. Sim. Entendeu? Mas teve muita percepção que, tipo, era o final. Exatamente. Então, para que eu vou começar a fazer algo se um dia vai terminar? Entendeu? Sim. E vai terminar de uma hora para outra. Então se perdeu aquela questão. Então o pessoal, sabe, eu vou viver o hoje, amanhã não existe. Isso. Só que passou. Passou. E a vida está continuando. E continua. Então, a gente tem que ter a percepção de corrigir o que passou. De corrigir. Só que a gente tem que ter a percepção de analisar aquilo no momento que está acontecendo. Porque a gente entra muito no embalo. Exatamente. Muito no embalo. Tem que ter um gatilho interessante, que é o gatilho da coerência e do compromisso. Sim. Entendeu? E nesse gatilho ele fala um pouco da personalidade. Sim. De se manter a personalidade. E se você for conforme o fluxo anda, sim, se você fica mudando de opinião toda hora, quer fazer tudo, hoje você fala um negócio, amanhã você fala outro negócio. Então você acaba sendo considerado o quê? Uma pessoa não confiável, que não realiza as coisas, entendeu? Sim. Que deixa de fazer algo para agradar outras pessoas que muitas vezes estão usando gatilhos para suprir a necessidade delas, não Sim. não trabalhando de uma maneira ética. Sim.
E ser uma pessoa não confiável, só voltando, pegando toda essa linha que a gente fez, ser uma pessoa não confiável ou prejudicial a um grupo, isso pode ser considerado prejudicial. Sim. Pode acabar, para um grupo, pode ser a morte, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Então esse é um dos gatilhos também, só voltando, que eu considero importantíssimo. Então, a gente analisar, ter a percepção que aquilo dali é momentâneo, saber aonde eu estou, o que eu estou fazendo, quem eu quero ser, entendeu? E confiar nos princípios, confiar no que eu faço, entendeu? Ter a personalidade, porque isso também é um dos gatilhos. Tá? Então tem vários gatilhos, várias coisas. O lado tecnológico, como eu falei, vai ter gatilhos também, não vai deixar. Sim. Pô, imagine, você deu o exemplo do cantor. Imagine o quanto vai ser emocionante você vê-lo. Sim. Na hora que você chegar na sua casa. Sim. Por exemplo, no meu caso, o rapaz que eu citei, o neurocientista, o quanto a autoridade ele vai se transformar sendo um holograma. Exatamente. O quão recíproco ele vai oferecer o que ele já oferece Exatamente. do meu lado. Exatamente. Então, a tecnologia, os gatilhos vão andar junto em um contexto futurista, não vai deixar de existir, não. Sim. Vai continuar. E aí, pra gente encerrar, tem o gatilho da afinidade e afeição, né? O gatilho da afinidade e da afeição, ele é um dos gatilhos também que eu fiquei impressionado quando eu li um livro a primeira vez, e tem outros estudos, tem estudos da revista Science e alguns de publicidade, que a gente confia mais em quem temos mais afeição. Sim. E essa confiança gera, vamos supor, uma facilidade nas nossas escolhas. Sim. Na publicidade normal, convencional, nós, quando nós estudamos planejamento de mídia, fala-se bastante a respeito da familiaridade, né? Você criar uma linguagem que seja familiar. E aí é o mesmo padrão. É o mesmo padrão. Então, do que seria isso? Então, se eu estou vendendo algo para mães, eu tenho que usar palavras que sejam familiares a ela, a mães. Né? Então, eu tenho que usar recursos que façam com que ela se identifique. E rapidamente. Aí tem toda aquela análise da linha criativa. Isso. Qual é a atriz ou qual é a personalidade que a gente pode encaixar como mãe? Isso. Na minha campanha ou no meu filme publicitário. E às vezes agora a gente fala a questão das palavras, né? A copyright, a palavra, o texto em si, na rede social, ela é um pouco... ela é muito importante, mas ela precisa trazer também essas palavras de ligação que geram essa afinidade, que geram essa ligação, essa afeição e essa familiaridade por conta da resposta que tem que ser muito rápida. Exatamente, você tem que chamar atenção muito rápido, você tem que atrair muito rápido. Então, cada dia mais complexo essa tarefa de você usar a palavra certa na hora certa e rapidamente você capturar a atenção da pessoa. No momento certo. No momento certo. Então... Você tem um limite de palavras. Exatamente, exatamente. Então você tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção, fazer com cuidado para que a coisa funcione. Então, aí, como o senhor deu exemplo, na rede social, você tem um texto, esse texto tem um limite, você tem que usar muito bem as palavras, seguindo uma linha criativa. Você tem que pensar muito bem na imagem que você vai colocar para chamar a atenção, para levar a pessoa para o texto, desse texto levar para uma ação. Exatamente, que é a ação final, quem sabe poder gerar compra. E isso tem que ser basicamente em menos de 5 segundos.
Que é o tempo que a pessoa tem Que é o para tempo de você dar sua atenção ali. esticar o dedo e rolar ali pro próximo Feed. feed. Enfim, e depois ainda nós temos aí a autoridade. Só te interrompendo, Sim. Thiago, o gatilho da afeição ali, ele acontece o seguinte, a gente tem mais confiança na pessoa que a gente tem afinidade, tem um efeito halo, que a gente vai dizer, o efeito halo, o efeito auréola, que nem os livros dizem, os autores dizem, que aí a gente cai num outro contexto, que é o quê? O da beleza. Quanto mais a gente tem mania de associar a beleza à confiança, da mesma maneira que a gente tem o feio não confiável. Só que quanto mais a gente confia, a gente segue ali essa linha, isso deixa mais próximo daquele grupo, ou daquela pessoa, daquele pessoal mais bonito, ou daquela marca que me entrega alguma coisa. Só que o mesmo acontece pro outro lado. Então a gente sente mais repulsa daquilo que a gente desconfia. A gente se torna mais sádico, vamos dizer assim. Então esse é um gatilho muito, vamos dizer assim, eu fiquei surpreso a hora que eu li, que eu conheci. Uma coisa é não gostar. Mas espera aí, eu não gosto e ao mesmo tempo eu desenvolvo um sentimento prejudicial, tipo, eu não quero que ganhe ou não, entendeu? Então esse é um gatilho que me surpreendeu bastante, e que a gente vê espalhado por todos os cantos aí também, principalmente agora numa era de publicidade política. Então, o gatilho da afeição é muito presente na publicidade política ali, dos partidos, nesse contexto. Desde sempre, né? A política ela é um caso à parte, né? Na publicidade. Então, no sentido de muitas agências trabalham para políticos, muitos publicitários enxergam no momento da política uma oportunidade de ganhar, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E nós temos aí exemplos, né, de pessoas que foram transformadas, né? Então foram moldadas, foram repaginadas, vamos dizer assim. Então não é incomum você ver o pessoal implantar cabelo, não é incomum você ver as pessoas mudarem a vestimenta, passarem a usar uma roupa diferente, não é incomum você ver as pessoas posarem diante da câmera, aprenderem a gesticular, aprenderem a falar, desenvolver a oratória. Não é incomum você perceber essas coisas, né? Tem uma grande mudança nesse... Tem. Então nós temos aí exemplos aos montes no Brasil. Não é em todas as esferas, né? Municipal, federal, estadual e assim por diante. Então, e essa parte exatamente assim, se o seu candidato de preferência está falando, você para prestar atenção e você sim tem um afeto, você tem uma reciprocidade, você tem uma familiaridade. Da mesma maneira que aquele outro exatamente. Candidato que você não gosta, você desliga a televisão. Eu falo assim, não é gostar, mas você não ouve, você não concorda com coisas que ele tem a dizer. Exato, só que não é ele acaba virando seu inimigo. Você passa a não gostar mesmo. Você passa a não gostar mesmo. É uma coisa... Ele não te fez, mas na prática ele não te fez nada, entendeu? Exatamente. Ele só tá querendo fazer... Então, é o conjunto de informações... são as narrativas, são as palavras, são as impressões, não somente suas, mas de outras pessoas, e pessoas que você também tem familiaridade, tem afinidade. Enfim, eu vou só citar um exemplo aqui, que não é da política, mas que é um caso interessante. Paritins, no Pará, não tem nada a ver com a política, pelo amor de Deus, é uma coisa distinta, mas que é um caso muito legal. Paritins... tem o boi caprichoso e o boi garantido. Um é azul e o outro é vermelho. A Coca-Cola foi patrocinar
a festa do boi, boi bumbá. E a Coca-Cola precisou fazer uma latinha azul, porque o pessoal se eu não me engano, do boi garantido, que é o azul, se eu não me engano, se eu estiver enganado, me desculpem, mas um dos 2 bois aí, o que era azul não tomava Coca-Cola porque a latinha era vermelha. Você entendeu? E aí isso virou regra na cidade. O Bradesco fez a fachada do Bradesco, via de regra, vermelha. E eles fizeram metade vermelha e metade azul. A Brahma, posteriormente, levou uma latinha vermelha e levou uma latinha azul. Cara, quer mais do que isso? Para exemplificar, que aí a Coca-Cola percebeu o aumento no consumo do produto, a Brahma também, o Bradesco também, agradou todo mundo. Então, começou algo assim como um boicote, porque a lata era vermelha. Se você fosse para um lado... Exatamente. Não é que a Coca-Cola era inimiga, a Coca-Cola era um produto, é Coca-Cola, mas o líquido em si não influencia, mas a cor da lata... A cor da lata, sim. E assim, a Grêmio e Internacional, você entendeu? No Rio Grande do Sul, meu amigo, é paulada. Lá o negócio se a gente for pegar pegado. São Paulo aqui, Corinthians... Exato. Então... Essas questões, eu estou só dizendo assim, quem é colorado não usa azul de jeito nenhum. E quem é gremista não usa vermelho também de jeito nenhum. Então essas paixões, elas extrapolam. Só que na política hoje, ela está exagerada, né? Ela ganhou um contexto meio que... assim como o futebol, em algumas épocas, também passou do limite, né? Então, quando a violência existe no futebol, é porque ela extrapolou qualquer barreira do bom senso. E a política é a mesma coisa. Quando ela extrapola a barreira do bom senso, do respeito, enfim, e as pessoas começam a se enxergar como inimigas, aí a coisa ficou estranha. E esse aspecto aí da afeição me chamou muita atenção, porque ninguém é inimigo de ninguém. Não. De forma alguma. Todo mundo, da mesma maneira no futebol, os 2 times vão jogar para ganhar o campeonato. Exatamente. Entendeu? No contexto político, vai ser um presidente só eleito. Exatamente. Mas todo mundo está num país só. Mas infelizmente, entendeu? A própria propaganda... Como que desenvolve essa raiva, né? Essa raiva. Mas infelizmente a própria campanha hoje, ela está usando esse recurso. E é muito ruim isso para o Brasil. É muito ruim, porque os publicitários estão usando... a ordem do xingamento. As palavras hoje, elas são xingamentos. Elas não. Eu assisti uma vez as propagandas políticas, eu não assisto mais esse ano. Então eu acompanhei e percebi que eles não estão falando de propostas, eles estão usando o horário para xingar o outro. E, cara, qual é a vantagem disso? Para que você vai usar isso? E aí as pessoas que estão aqui do outro lado, elas começam a entender que a realidade tem que ser assim. Se você é contra mim, então você é meu inimigo mesmo e eu vou passar a te xingar, né? E começa sempre, a gente sabe que toda discussão começa com uma simples palavra, né? Até podendo chegar às vias de fato. Então as pessoas que estão do lado de cá e que estão desprotegidas e que estão no seu dia a dia, trabalhando, cansado, com um monte de problema, qualquer pequena palavra dentro da própria casa, às vezes, gera um conflito entre familiares, irmãos, primos, parentes, tios. Grupo de WhatsApp, então, nem se fala, às vezes pega fogo, né? O cara começa a ressuscitar coisa antiga, né? Levantar problema antigo. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Infelizmente. O pessoal levanta muitas questões antigas. Exatamente. Eu sabia que você está votando fulano porque lembra daquela época que você fez isso. Já desconfiava de você desde aquele tempo. Já desconfiava. Você entendeu? Então a tecnologia, nesse ponto, ela tem uma participação, sim, ela tem uma influência muito grande. E a publicidade, ela precisa tomar muito cuidado. Por isso que eu falo tomar muito cuidado. Entra a questão da ética, né? É interessante que essa questão da raiva, tudo... Tem esse livro aqui, ó, Venda a Mente, Não ao Cliente. Ele distingue o cérebro como o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e tem um outro cérebro, agora me fugiu a palavra, e ele fala... que quando você trabalha com o cérebro reptiliano, a chance de uma venda ou
de uma publicidade fazer mais efeito é maior, porque ela trabalha justamente o nosso instinto mais primitivo, o instinto de caça, o instinto de sobrevivência, o instinto que vai nos manter vivo, entendeu? Então, se a publicidade está te deixando com raiva, a publicidade partidária, política está te deixando com raiva, calma, toma cuidado, por isso que eu falo, analisa, filtra, pense um pouquinho para ver se você não está sendo manipulado. Exatamente. Entendeu? Uma coisa é a publicidade chegar no consenso, eu falo assim, a publicidade trabalhar ali em cima do candidato ou outra questão para chegar num consenso onde todo mundo possa debater. Tem um lado analítico. A outra é a falta de ética que tem por trás dela. Então esse livro aqui, a hora que você falou isso, já bateu na hora ali, eu lembrei que eu tinha lido essa parte ali. Então um cérebro reptiliano trabalha justamente a parte mais instintiva, o outro é o límbico, o outro, se eu não me engano, é o córtex. Então o límbico ele tem uma associação mais racional e o córtex mais emocional. E trabalhar geralmente com o límbico não é bom, porque a gente raciocina. Ou a gente trabalha com a emoção ou com o lado instintivo. Uhum. Então isso foi uma coisa importante que vai estar no TCC. Sim. E é voltado mais para a neurociência. Sim. Bem interessante essa questão. Show de bola. Mais alguma consideração? Quer fazer alguma consideração final? Quer falar sobre mais alguma coisa? Alô, galera? Tem um outro gatilho que a gente tinha colocado também, que era o da prova social, né? Sim. Mas aí a prova social a gente bateu também na tecla aí, a questão do quanto outras pessoas podem influenciar. Né? Sim. Então, um exemplo clássico é o site que a gente entra, tem bastante opiniões positivas e não tem nenhuma negativa. Uhum. Aí é desse site que eu desconfio. É aí que o bicho pega. Justamente eu desconfio dele, porque provavelmente deve estar manipulando ali. Sim. Não pode ter só opinião positiva. Sim. Entendeu? A não ser que seja muito bom, Sim. perfeito. E a gente sabe que quanto mais estrelinhas tiver, mais aguça a nossa vontade também de comprar. Justamente porque, né, voltando naquele contexto, capacidade de aprender, Sim. mais rápido, filtrar a informação precisa ser filtrada da maneira lenta? Não, é um livro que eu quero comprar. Entendeu? Se é um livro, uma coisa rápida, por exemplo, eu quero comprar uma porquinha dessa aqui. Não tem por que eu ficar perdendo tempo. Sim. Então aí eu filtro, vou lá, como que eu vou fazer essa filtragem? Pela prova social, pelas estrelinhas que eu tenho lá. E um outro gatilho também é o gatilho da escassez. Então, compre hoje, senão acaba amanhã. Esse é um outro gatilho. Durante o Magazine Luiza usou esse marketing muitos anos na televisão, né? Só amanhã mesmo, né? Aí ele entrava lá com tanquinho, color mark e tal, e era só amanhã. Então você tinha que ir lá, é o gatilho da escassez, né? A escassez é muito usado, muito usado na venda. Muito e usado, com êxito, né? Eles obtiveram êxito, assim, porque Sim. o sistema permitia isso, né? O sistema de varejo deles permitia Sim. isso, porque eles têm lojas espalhadas aí no Brasil todo, então mesmo que às vezes você chegasse lá na loja e pedisse, fizesse o pedido lá e não tivesse a pronta entrega, eles tinham a capacidade de fazer essa entrega rapidamente, em 2, 3 dias no máximo, e você já receberia esse produto, né? Então a campanha funcionou bem por conta disso. O gatilho da escassez que a gente vê muito hoje, conforme igual da reciprocidade, é nos cursos online. Isso, exatamente. Curso online a gente vê bastante. Então, exatamente. Você começa vendo um vídeo ali de lançamento, Sim. tem um curso X, Sim. por um valor de, por exemplo, R$5.000. Isso. No final, você tem um desconto. Isso. Surpreendente, de 5.000 cai para 2. Exatamente. Você fala, meu Deus. Exatamente. Só que do nada vem o gatilho, porém esse valor de 2 é só agora, só em 24 horas. Exatamente. Então é bem usado esse gatilho da escassez. E é um gatilho visível ali, mas
acredito que a maioria do pessoal ainda não saiba filtrar ali. Nesse caso é mais fácil filtrar porque é um valor absurdo. E de repente ele baixa. De repente ele baixa e do nada vem um tempo limitado de aplicação. Esse é... E assim o que acontece, de acordo com o poder do argumento, né, que é implantado durante todo o estágio do vídeo, né, ou da mídia que foi preparado para isso, você acaba de alguma forma caindo, né? Acaba acreditando e dependendo ali você... Então isso vai do poder do argumento. Gatilho da autoridade. Autoridade. Gatilho da autoridade é muito. Então você entra num site, num curso, tem 100 pessoas dando depoimento. Tem pessoas que fizeram X valor com aquele curso. Tem estrelinha para todo lado. Isso. Tem pessoas de autoridade falando sobre o curso. Então você... Como não confiar nessa pessoa? Exato, E aí você fala, poxa, vai valer mesmo, né? Vai valer mesmo a pena. Hoje, coincidência, hoje de manhã eu vi o Whindersson Nunes, né? Ele fez um vídeo, eu fiquei prestando atenção, assisti 2 vezes pra... apareceu o vídeo patrocinado, tá? Ele tá na frente de uma casa, tá com um paletó, né? Coisa que ele não usa. Aí ele tem um leão, uma peça de louça, acho que é um leão de louça. Ele tá vendo isso aqui? Isso aqui é um leão na frente de uma casa de uma pessoa de mente forte. E as pessoas de mente forte, elas têm isso, ela tem aquilo, e começa a falar sobre o curso, né, e tal. Aí ele fala assim, só essa explicação que eu dei aqui já valeria para eu vender para você aí por uns 2.500 e pouco, não sei o quê, só que eu vou vender esse curso para você bem baratinho. Ele fala, bem baratinho. Ele não fala baratinho, né? Aí ele já volta a ser o Whindersson que a gente conhece, né? Sai do personagem ali, muda até a cor, porque eles colocam um filtro, né, na tela para ficar dourado, meio... muda a coloração. Aí volta para a cor real do paletó, que é um marrom meio tosco. E ele fala assim, tô vendendo aí o curso para você pelo preço do valor do meu ingresso. É bem baratinho, hein? Tá, beleza? Então venha pro meu lado. E aí ele faz assim, faz umas brincadeirinhas e tal. E ele tá vendendo um curso, né? Pra dialogar com pessoas. Agora, veja o quanto isso é impressionante, o quanto que a tecnologia, enquanto que a perspectiva da internet mudou a história de pessoas. O cara de Bom Jesus do Piauí, todo mundo sabe da história dele, né? Bom Jesus do Piauí, um jovem que diz que era difícil ter o que comer em alguns dias da vida dele, né? Infantil, na vida, principalmente na infância. E que lutou, e passou um monte de perrengue e tal, e começou a falar de piada, sem camisa, dentro de um quarto, e hoje viajou o planeta, hoje fala para multidões, hoje administra empresas, lidera pessoas, e não tem 30 anos, cara. Você entendeu? Não tem mais local, né? Então... Não temos mais ponto fixo. Não tem mais ponto fixo e não tem mais limite. Né? Então, não é... Depois disso, lógico, nós já tivemos ídolos, ou astros, mirins aos montes, antes dele. Só nesse ponto aí do Whindersson aí também, a gente viu um boom de pessoas que se espelharam no Whindersson para começar... Exatamente. Então, nesse momento, o Whindersson virou uma autoridade da piada. Exatamente. Mas agora ele já não está falando mais só de piada. Não. Agora ele já está falando do poder de influência, né? E você vê que é uma coisa que, como você não vai confiar? O cara foi brigar com o Popó, moço, e ficou vivo. Você entendeu? Então você sabe assim, que poder de mente forte realmente ele tem que ter. Para se preparar, para tomar porrada, tomar pancada, não cair. Quando eu falo ficou vivo, bom, realmente ele sobreviveu a um profissional de boxe e ficou em pé. Ele teve as horas que ele tonteou, Popó tirou a mão, obviamente, não foi para cima, mas agora dia 25 eles vão lutar de novo. E eu acho que agora vai ser casca grossa, agora vai ser pancada, agora não vai ter mais brincadeira não. O interessante dessa luta do Whindersson aí foi que ele falou e ele teve uma pressão de fazer.
Então. A pressão social. A pressão social, aí, que nem eu tinha já mencionado, o gatilho da coerência e do compromisso. Se ele fala e não vai... Exatamente. Ia ser zoado o resto da vida. Ia ser zoado e outra. As pessoas não iam confiar mais nele. Exatamente. Então isso poderia ser prejudicial até numa hora que ele lançasse um curso. Exatamente. Então ele teria que ir. Exatamente. Apanhou? Não, mas apanhou bonito. Confiança, minha honra tá aqui, entendeu? Apanhou. Dei a palavra. Apanhou, mas foi uma surra com... Se a gente pode fazer uma analogia, uma brincadeira, foi uma surra com sabor de mel, né? Que é aquela musiquinha que fala. Porque, cara, ele apanhou, mas apanhou legal, ficou em pé. Então, e todo dia a gente apanha, cara. Então, eu acho que, assim, essa é a grande sacada, né? Você saber onde você tá pisando, saber onde você tá entrando, encarar o negócio e cumprir, ter o compromisso. Sim. Queria falar também de um outro livro aqui. Sim. Que chama A Lógica do Consumo. Certo. Verdades e mentiras sobre o porquê compramos. Certo. Nesse livro aqui ele fala um pouco da neurociência ou neuromarketing. Sim. Tem um monte de artigo, pessoas falando em neurociência, neuromarketing, o que é, o que não é. Não, vou mostrar para o pessoal aqui, ó. É basicamente a neurociência, o neuromarketing é o estudo do cérebro. Sim. Espera aí, como que é feito esse estudo? Então eles têm um estímulo, você condiciona ali um grupo de pessoas a um determinado estímulo e você faz uma ressonância do cérebro dessa pessoa. Conforme o estímulo, eles associam a determinada parte do cérebro. Então, por exemplo, eu vi uma propaganda de cigarro e estimulou o meu lado feliz, estimulou uma parte do meu cérebro que está relacionada à felicidade. Pô, mas espera aí, como que uma coisa prejudicial pode estimular uma parte feliz? Então tinha muitas coisas que o pessoal queria entender, a propaganda de cigarro era uma delas. Porque a propaganda de cigarro, depois que ela foi banida, fez tanto efeito na compra de cigarro. Como assim? Quando a propaganda estava visível, que era publicada, que era apresentada, não tinha tanta compra de cigarro. Só que depois que ela foi proibida, o cigarro, ou ele continuou no mesmo porcentagem de venda, ou ele aumentou. Então, nesse livro aqui, eles fazem um experimento que eles foram analisar o cérebro de quem fumava. E eles contrastaram que, que a hora que ele via a publicidade ali, de cigarro, estava mais relacionada ao sentimento de felicidade ou em sentimento de confronto, de confrontar ali. Não, peraí, vocês não sabem o que eu tô falando, a vida é minha, eu sou dono do meu nariz. Então, aquela propaganda de cigarro que ao mesmo tempo foi proibida, surtiu um efeito positivo. E como que as marcas tiveram que trabalhar? Fazendo a parte mais de merchandising, a parte mais da ambientação. Então as marcas mudaram, saíram daquela linha de impresso, de publicar, só que elas mudaram totalmente o ambiente. E como a gente falou, o ambiente em si é um gatilho mental. O ambiente, conforme vem pesquisando ali, o ambiente ele molda, vamos dizer que é o ponto principal de um gatilho. É aquele famoso ditado, você é a média das 5 pessoas que você anda, entendeu? Ou se você andar com pessoas que reclamam muito, uma hora você nem vai perceber, mas você vai estar reclamando da mesma maneira. Se você anda com pessoa muito positiva, você também será positivo. Então o ambiente é um fator fundamental. E as empresas sabem disso, pesquisaram sobre isso, fizeram estudos sobre isso. Então esse é um livro interessantíssimo sobre o porquê mesmo realmente compramos e o porquê não compramos. Então eu recomendo esse livro aqui, A Lógica do Consumo, para quem quer se aprofundar aí nessa questão. E também falando um pouco dos equipamentos que são usados, né? Equipamento de ressonância magnética,
Tem testes que são feitos, por exemplo, com óculos. Tem um exemplo muito bacana na venda de carro, onde uma pessoa estava usando um óculos e esse óculos fazia análise do globo ocular. Então, e ela era condicionada a um vendedor. Então, o vendedor tinha um discurso e ele falava esse discurso. E depois eles fizeram análise do globo ocular. Na hora que ele falava determinada palavra, eles analisavam se a pessoa olhava para um lado, desviando a atenção, se focava direto, se focava na boca, se prestava mais atenção na fala. E um outro aspecto também eles falam que é a cinta, né, de batimento cardíaco. Então a cinta, conforme você tinha um estímulo, ela acelerava, conforme você tinha um estímulo, ele acelerava o seu batimento. Então era um dos pontos analisados também para fazer todo esse contexto ali do que realmente a pessoa está querendo, entendeu? Pô, será que ela falou não, mas ela está querendo sim? Será que ela falou sim e está querendo não? Entendeu? Então, justamente, a publicidade e o marketing ali vem caminhando nessa linha de entender o cérebro e os sinais do corpo. O cérebro e os sinais do corpo. O cérebro e os sinais do corpo fazem bastante diferença, assim, se for ver de uma maneira prática. E veja, com os relógios cada vez mais tecnológicos, fazendo leitura de batimento, fazendo leitura de pulsação, fazendo um monte de coisa, e nós sabemos que os nossos microfones, as nossas câmeras de telefone ficam ligados 24 horas, mesmo quando elas aparentemente não estão funcionando. A publicidade, então, ela vai nos cercar cada dia mais. Então ela ouve já o que nós estamos falando, né? E já nos envia a propaganda pelo Instagram e já vai nos cercando. Né? Então a propaganda, ela novamente é o uso da IA, inteligência artificial, através das machine learning. As máquinas estão aprendendo sobre nós. Esses dias o meu relógio começou a mandar eu respirar. Respira, respira, respira. Eu falei, mas eu estou respirando. Aí eu fui, curiosamente, eu olhei o batimento. Meu batimento estava 130 e eu estava sentado em casa assistindo televisão. Aí eu falei, tem que respirar mesmo, né? Aí eu comecei a respirar com força, comecei a respirar e eu estava tendo lá uma arritmia, sei lá o que, o coração... Cardíaco, né? Um ataque cardíaco, né? O coração começou a bater rápido e eu sem motivo aparente, sem nada, e o relógio que percebeu. Eu não tinha percebido. Então, se está chegando nesse grau, é porque algo já está sabendo, como eu disse, mais de nós mesmos do que nós já sabemos. Então, todo esse aspecto, somado aí a essa questão da ambientação, que você comentou, as grandes redes de loja, por exemplo, principalmente as franquias, elas já desenvolveram o seu layout, toda a sua criação, para receber e aconchegar pessoas, ou, por exemplo, o fast food é ao contrário. Então eles fazem tudo para te manter pouco tempo ali. Recebe, tem um determinado período. Exato, e você vai embora para dar lugar para outro. Agora, um restaurante em que você tenha que gastar um pouco mais e você tem que ficar um pouco mais, o ambiente vai ser preparado com a iluminação adequada, né? Então, é para te oferecer uma experiência não só gastronômica, mas também uma experiência de ambiente, ambientação. E essa questão do cigarro que você estava comentando, o PDV, né, o ponto de venda, ele está sendo mais... Hoje eu fui numa padaria e vi na parede da padaria a propaganda de cigarro. Se você realmente, como eu não fumo, dá medo de você começar. Dá medo, mas o fumante, no caso, ele já ultrapassou essa linha do medo, então entra nessa questão dos conflitos, né? Então, mas... Eu vi lá um olho com glaucoma ou com catarata, eu não sei o que era, e esse produto causa isso. A reação na hora da gente ter repulsa. Repulsa. Se está ali e o cigarro está exposto, como que a pessoa compra? Exatamente. Às vezes a gente está analisando errado. E embaixo, com a tarja bem amarelada, estava escrito: esse produto causa câncer, não fume, pare de fumar. Estava escrito. Mesmo assim vende. Mesmo assim vende, né? Por quê? Porque é altamente viciante. Então... Tem um filme chamado Obrigado por Fumar. Quem puder assistir, pode assistir aí. Procura na internet, eu acho que tem no YouTube, de graça. Vou falar que não podia, mas tem.
Obrigado por Fumar, que ele conta bem essa história do marketing das empresas de cigarro, assim como das empresas de bebida e de armas também, né? Então ele faz um panorama geral a respeito desses, mas principalmente focado no cigarro. Muito bem, então chegamos aí no final, né? Acho que falamos aí basicamente tudo, né? Não tudo, esse assunto é inesgotável aí, né? Bem amplo, e conforme vai evoluindo aí a sociedade, a gente vai evoluindo, surgindo novas tecnologias, a coisa só vai aumentando e expandindo. Exatamente. E agradecemos aí a audiência de vocês, pedimos aí que vocês possam seguir aí as redes sociais do Unisalesiano. Agradecemos pela audiência também aí em toda a programação desse nosso segundo congresso internacional aí sobre educação e tecnologia. A publicidade e a educação comunicacional certamente faz parte não só do presente, mas também fará parte do futuro, né, das gerações que estão vindo aí. E você pode encontrar muitas informações, você pode ter aqui acesso ao Unisalesiano, né, buscando informações, conhecendo o nosso curso, vendo fazer uma visita aí também. Você será bem-vindo, será muito bem recebido aí. Essas gravações todas foram feitas aqui no estúdio do Unisalesiano, um laboratório de comunicação. E, enfim, é um dos setores que nós fazemos aqui, é o de gravação audiovisual e também edições de imagens, fotografias e tudo mais. Seguir aí o Douglas também, né? @Douglas Butch. Douglas Butch. Com 2 T's. 2 T e I no final. I no final. É isso aí. E aí o Instagram, o meu é David Thiago D. Olha aí, rapaz. É o inverso, é Thiago D. David, né? Então é David Thiago D. É um Davi com D mudo no final e Thiago sem H. Beleza? Então é isso, né, Douglas? É isso. Muito obrigado. Obrigado pela participação do pessoal nesse congresso. Obrigado pela oportunidade que o Salesiano me deu, pelo professor ter me convidado para essa entrevista, né? Não sei se é entrevista, se é um... É um bate-papo, né? Em formato de entrevista. Pronto. Queria agradecer a todos e qualquer sugestão, dúvida a respeito desse assunto, se quiser conversar, pode entrar em contato também pelo meu site, né? Pelo meu e-mail, é contato@douglasbutch.com.br. Muito bem. Beleza? Beleza. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Obrigado e até logo, gente. Até mais.